Vamos ao nosso assunto agora, grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Resumidamente, quando, né, nós já sabemos que proporção é, é a igualdade entre duas razões. Então, de que forma essa igualdade vai ser proporcional, diretamente proporcional, e de que forma vai ser indiretamente proporcional? Nós temos que A está para B, assim como C está para D, certo? E nisso nós vamos, deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. E isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver quando A sobe, C sobe. Quando B sobe, D sobe. Os extremos e os meios, eles caminham juntos. Quando eles descem, o outro também desce. Mas vamos lá, né? Essa aí é só a regrinha. A diferença é essa. E no inversamente é quando um sobe e o outro desce. Grandeza diretamente proporcionais. Para confeccionar um mapa, um dos elementos fundamentais é a escala adotada, que indica a razão entre as dimensões reais da região e as dimensões de sua representação nesse mapa. Na audiogeografia, Helena mediu com a régua a distância em linha reta entre os municípios de Fortaleza, no Ceará, né, e Natal, no Rio Grande do Norte, no mapa representado a seguir. A distância, né, entre Fortaleza e Natal, na escala, esse traço de 1 centímetro indica que 1 centímetro no mapa corresponde a 80 quilômetros na distância real. Essa escalazinha aqui, ó, que está aqui abaixo da Rosa dos Ventos. Opa, essa escala aqui. Então, o que que isso quer dizer? Que a cada 1 centímetro, que é esse aqui, ó, de 0 a 1, a cada 1 centímetro aqui desse mapa desenhado corresponde a 80 quilômetros na distância real. Vamos lá. Aí a pergunta, qual é a distância real aproximada em linha reta entre esses dois municípios? Bom, Fortaleza está aqui, Natal está aqui. Deu, ó, 5,5 centímetros. Para resolver esse problema, temos de observar que a distância no mapa e a distância real são grandezas diretamente proporcionais. Com base na escala do mapa e na medição feita por Helena, calculamos a distância real aproximada em linha reta entre Fortaleza e Natal, usando a propriedade fundamental das proporções. Então vamos lá. Distância no mapa, 1 centímetro. A cada 1 centímetro corresponde distância real 80 centímetros. A distância no mapa deu um total de 5,5 centímetros. Qual, na verdade, é a distância real, que é o valor x? Então, a gente coloca 1 está para 5,5, assim como 80 está para x. Então, vamos lá. Extremos vezes os meios. 1 vezes x, que são os extremos, vezes os meios, que são 5,5 e 80. 5,5 vezes 80. X é igual a 440 quilômetros. Assim, temos que a distância real aproximada em linha reta entre esses municípios é 440. Agora, considere a seguinte situação. Silas utiliza o ferro de passar roupas 8 dias por mês, sendo 30 minutos de uso em cada dia, consumindo ao todo 4,3 kW. Observe a estratégia que ele pretende utilizar para economizar energia elétrica. Então, continuando, vamos lá. Ele, então, né, ele está tentando fazer uma estratégia para economizar energia elétrica ao utilizar o ferro de passar roupa, visto que ele, né,
Usa passar roupas 8 dias por mês, sendo 30 minutos de uso a cada dia, consumindo um total de 4,3 kW. Para economizar, vou acumular as roupas e passá-las apenas 4 dias por mês, utilizando ferro por 45 minutos em cada dia. Quantos quilowatts-hora aproximadamente Silas deve consumir em um mês, utilizando o ferro de passar roupas com essa nova estratégia? Para resolver esse problema, podemos organizar as informações apresentadas da seguinte maneira. Então, vamos lá. Quantidade de dias por mês, 8. Tempo de uso do ferro por dia, 30 minutos. Consumo mensal de energia elétrica, 4,3. Ele pretende usar 4 dias por mês, durante 45 minutos, e não sabemos qual é o consumo mensal. Observe como podemos resolver esse problema em 2 etapas. Como a quantidade de dias por mês e o consumo mensal de energia elétrica são grandezas diretamente proporcionais, fixamos o tempo de uso do ferro por dia em 30 minutos e calculamos. Bom, vamos ao próximo passo. Quantidade de dias, 8, está para 4,3. E aqui também 4 dias em relação à quantidade X. Então, vamos lá. 8 está para 4, assim como 4,3 está para X. Produto dos meios vezes os extremos. 8 vezes X igual a 4,3 vezes 4. 8 vezes X, 8x, 4,4,3, 17,8. Passando o 8 multiplicado na divisão, né, fazendo operação inversa, ou aqui trabalhando o princípio da igualdade, nós temos que 8, no caso, a gente geralmente coloca assim, ó, tampando o número 8, né? Mas, na verdade, inconscientemente, a gente está fazendo o quê? 8, a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, fica x igual a 17,2 dividido por 8, que vai dar 2,15. Portanto, utilizando o ferro de passar roupas 4 dias por mês, por 30 minutos em cada dia, Silas vai consumir 2,15 kWh de energia elétrica mensalmente. Bom, segunda atividade agora, né? Segunda posição agora. A segunda é: agora observe que o tempo de uso do ferro por dia em minutos e o consumo mensal de energia elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Assim, fixamos a quantidade de dias em 4 e, com base no resultado da etapa anterior, calculamos. 30 minutos a gente gasta 2,15, 45 minutos vamos consumir quanto de energia elétrica? Então, 30 está para 45, assim como 2,15 está para Y. Extremos vezes os meios, né? Fazemos o famoso cruzamento. 30 vezes Y igual a 45 vezes 2,15. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Eu vejo que Y é igual a 96,75 dividido por 30. Y é igual a 3,225. Portanto, Silas vai consumir 3,225 kWh de energia elétrica por mês se utilizar o ferro de passar roupas 4 dias nesse período, considerando 45 minutos em cada dia. Bom,
grandezas inversamente proporcionais. Um trecho considerado perigoso de uma estrada tem a velocidade máxima permitida de 80 quilômetros por hora, possibilitando que os veículos o percorram em 9 minutos, no mínimo. Para reduzir a quantidade de acidentes que frequentemente ocorrem, a administração dessa rodovia vai reduzir a velocidade máxima para 60 quilômetros por hora, nesse trecho, né? Com essa mudança, em quanto tempo, no mínimo, será possível percorrer nesse trecho da estrada? Percorrer esse trecho da estrada. Para responder a essa questão, note que a velocidade máxima permitida e o tempo mínimo do percurso são grandezas inversamente proporcionais. Hum, como assim inversamente proporcionais? Bom, vamos lá. Assim escrevemos a proporção indicando uma razão e invertendo a outra. Velocidade máxima permitida, 80 quilômetros por hora. Tempo mínimo do percurso, 9 minutos. Agora eu vou reduzir a velocidade, eu não vou correr tanto, eu vou andar com menos velocidade, eu vou andar 60 quilômetros por hora. Logo, meu tempo mínimo vai fazer o quê? Se eu corro em 9 minutos, mas eu corro numa velocidade de 80 quilômetros por hora, eu vou andar rápido. Mas se eu vou reduzir o meu passo, eu vou fazer o quê? Eu vou gastar mais minutos. Eu vou ter uma velocidade mais baixa, mas o tempo que eu vou gastar vai ser maior. Entenderam? Inversamente proporcional. Quando um sobe, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe. Então vamos lá. 80 está para 60, assim como. Aí a gente inverte também na hora do cálculo. Assim como x está para 9. 60 vezes x igual a 80 vezes 9. Por que eu inverti aqui? Porque ele é inversamente proporcional. Ele não cresce à medida que o outro cresce. Um cresce na medida que o outro abaixa. Um desce na medida que o outro sobe, o outro desce. O diretamente proporcional, não. Assim como um sobe, o outro também sobe. Então, vamos lá. 60x igual a 720. 60 vezes x é multiplicando. Vamos fazer a operação inversa, que é a divisão. Então, colocamos 60 dividindo 720 e dividindo o próprio 60x. No caso, 60 dividido por 60 vai dar 1, então vai ficar igual a x. Aqui fazemos a conta. Desculpa. 720 dividido por 60 vai ser igual a 12. Portanto, com a redução da velocidade máxima de 80 para 60 km por hora, o tempo mínimo para percorrer esse trecho da rodovia será um tempo maior, por eu ter reduzido, por eu ter diminuído a minha velocidade. Ao invés de eu gastar só 9 minutos, eu vou gastar mais minutos, eu vou gastar 12 minutos. Por isso que é inversamente proporcional. Estamos entendidos, nono? Agora, vamos considerar a questão seguinte aqui. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos, né? Porque está elevado a 3. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Bom, aí a pergunta é: a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a 2, 4,
5, 8 ou 9? Podemos organizar as informações apresentadas da seguinte maneira: tempo para escoar a água, né, em horas. 6 horas, eu esvazio um reservatório capacidade 900 metros cúbicos e eu tenho 6 ralos. Eu gastando 4 horas, capacidade do reservatório será de 500 metros cúbicos. Qual a quantidade de ralos para eu fazer isso em 4 horas? E escoar 500 metros cúbicos de água. Bom, observe como podemos resolver este problema em 2 etapas. Primeira etapa. O tempo para escoar a água e a quantidade de ralos são grandezas inversamente proporcionais. Assim, fixamos a capacidade do reservatório em 900 metros cúbicos e calculamos. Tempo para escoar a água, 6. Quantidade de ralos, 6. Tempo para escoar a água, 4. Quantidade de ralos, eu não sei. Então, vamos lá. 6 está para 4. A gente faria assim como x está para 6. Mas, quando é inversamente proporcional, quando a gente observa na situação ali apresentada, naquele contexto de que uma coisa depende para subir, a outra descer, eu já sei que é inversamente proporcional. Ou se uma precisa descer para outra subir, ok? Então já sei que é inversamente proporcional, porque para ser diretamente proporcional, se um sobe, outro sobe. Se um desce, outro desce. Então vamos lá. E na conta, você também inverte o segundo membro, certo? A segunda razão você inverte. O que era extremo passa a ser meio, o que era meio passa a ser extremo, ó. Portanto, para um reservatório de 900 metros cúbicos de capacidade cheio de água, são necessários, como a gente inverteu aqui, né? 4 vezes x, assim como 6 vezes 6. 4x igual a 36. Multiplicação, está multiplicando com x, operação inversa, divisão. Então, eu coloco em ambos os membros da igualdade a divisão por 4. 4 divide 36 e 4 divide 4x. 4 por 4 dá 1, que vai ficar x. 36 dividido por 4 dá 9. Ou seja, são necessários 9 ralos para escoar água em 4 horas. Segundo ponto, a capacidade do reservatório e a quantidade de ralos são grandezas diretamente proporcionais. Se eu tenho mais água, eu preciso de mais ralo para sair. Entenderam? Assim, fixamos o tempo para escoar a água em 4 horas e, com base no resultado da etapa anterior, calculamos. 900 metros cúbicos, eu utilizo 9 ralos. 500 metros cúbicos, eu utilizo Y. Aqui a quantidade de ralos em relação a 4 horas. 4 horas para escoar 500 metros cúbicos, né? Então, eu vou gastar 9 ralos. Vou precisar. Por isso que falo, utilizando os dados da etapa anterior. 900 metros cúbicos, nesse caso aqui, para um pouquinho, falei errado. Não tá certo. 900 metros cúbicos, que é o que pede aqui, ó.
Assim, fixamos a capacidade reservatória em 900 metros cúbicos. Calculamos, né? Então, nós sabemos, para escoar isso aí em 4 horas, vai ter que ter 9 ralos. Então, nos baseando nos 9 ralos para esvaziar os 900 metros cúbicos, por isso que está aqui, ó. Então, 500 metros cúbicos, ih, meu Deus, desculpa, cúbicos. Quantos ralos nós vamos precisar, né? Qual a quantidade de ralos? Então, lá, como é diretamente proporcional, se eu tenho mais água, eu tenho mais ralo. Se eu tenho menos água, eu vou ter menos ralo. Entenderam? Quando um sobe, o outro sobe. Quando um desce, o outro desce. 900 está para 500, assim como 9 está para y. Eu não inverti aqui. Por quê? Não precisa, porque ele é diretamente proporcional. 900 vezes y é igual a 500 vezes 9. 900y está multiplicando. Operação inversa da multiplicação vai ser a divisão. Coloco nas duas igualdades a divisão. 900 está dividindo 4.500 e 900 dividindo 900y. 900 com 900 vai dar 1y, que vai ficar y igual. 4.500 dividido por 900 vai dar 5. Ou seja, portanto, para escoar a água do novo reservatório em 4 horas, serão necessários 5 ralos. Assim, a alternativa C é a correta. Que a alternativa C estava dizendo que, ó, precisa de quantos ralos, né? No novo reservatório, 2, 4, 5, 8 ou 9. Então, resposta correta, letra C. Algumas outras atividades aqui. Durante 5 semanas, uma instituição realiza uma campanha de arrecadação de agasalhos, calçados e brinquedos. Observe o que foi arrecadado até o final da segunda semana da campanha. 150 unidades de agasalhos, 36 pares de calçados e 148 unidades de brinquedos. Isso que foi arrecadado. Mantendo esse ritmo de arrecadação, faça uma estimativa da quantidade de agasalhos, calçados e brinquedos que serão arrecadados até o fim da campanha. Para pintar a parte externa de um muro, que tem 85 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, será utilizada uma tinta que é vendida em latas de 3,6 litros. Com essa quantidade de tinta, é possível cobrir 25 metros quadrados do muro. Aí está perguntando a letra A, qual é a área do muro que será pintada? Quantos litros de tinta serão necessários para pintar a parte externa desse muro? E letra C, no mínimo, quantas latas como essa será necessário comprar para a pintura da parte externa desse muro? Bom, continuando, né? Então, qual é a área do muro que será pintada? Aqui está dizendo, ó, que o muro tem, né? Para pintar a parte externa de um muro, que tem 85 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Então, né? Base vezes altura, né? Para a gente achar a área, né? Dessa área retangular aí. Então, é só fazer 85 vezes 2,5 e vão achar que área é essa. Agora, quantos litros de tinta serão necessários para pintar a parte externa desse muro? É só vocês pensarem aí, porque já está quase que... Está dizendo assim, ó, será utilizada uma tinta que é vendida em lata de 3,6 litros. Com essa quantidade de tinta, é possível cobrir 25 metros, né, quadrados. Então, calculando essa área aí, você já sabe, 25 metros quadrados, 3,6 litros. Para essa quantidade que vocês vão achar na letra A, quantos litros serão necessários, entenderam, né? Não vou falar, senão eu vou acabar dando a resposta letra A e vai ficar sem graça. Porque o exercício é bom para vocês fixarem, para vocês perceberem o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, quais são os conceitos que estão bem aprendidos. Na letra C, no mínimo, quantas latas como essa será necessário para comprar
para a pintura da parte externa desse muro. Vocês estão vendo que cada coisa, né, pergunta, né? Ali uma lata tem 3,6. Vocês sabendo quantos litros vai ter, vocês vão descobrir, né, quantas aulas. Vocês veem que uma atividade depende da resposta da anterior. Questão número 3. Em um campeonato de futebol, cada time Cada time disputa ao todo 38 partidas. Certo time havia conquistado 14 pontos nas 10 primeiras partidas. Observe o que a técnica desse time disse aos jogadores. Em sua opinião, a afirmação da técnica é verdadeira? Justifique sua resposta. Mantendo essa média de pontos por partida, terminaremos o campeonato com mais de 55 pontos. Bom, eles, né, no campeonato, disputou 38 partidas. Certo time havia conquistado 14 pontos nas 10 primeiras partidas. E olha só o que ela disse, né? Se manter essa média de 14 pontos, como nas 10 primeiras partidas, nós vamos chegar ao final do campeonato com mais de 55. E ao todo, esse campeonato são quantos? 38 partidas. Então vamos lá. É só você fazer a conta e dizer se ela está certa ou errada e por quê. Na questão 4, leia a tirinha. Se dormirmos em média 8 horas por dia, aos 40 anos, teremos dormido equivalente a 13 anos. Se brincarmos em média 8 horas por dia, aos 40, teremos um adulto feliz. E os dois começam a brincar e esquecem, né, o livrinho de estudo. Bom, o que acontece aí? Essa tirinha está pedindo, né, na letra A, que você converse com os colegas sobre o que você entendeu dessa tirinha. Na letra B, considerando a fala de Marcelino no primeiro quadrinho, ele calcula o equivalente a quantos anos aproximadamente um adulto de 40 anos terá dormido, se diariamente ele dormir 10 horas. E se ele dormir 6 horas? Então, aí são dois cálculos a serem feitos. Na letra C, pergunta, em média, quantas horas você dorme por dia? Considerando essa média e a fala de Marcelino, calcule o equivalente a quantos anos aproximadamente você terá dormido ao completar a idade de 40 anos, né? Se Deus quiser. Estão conseguindo?
Isso aí. Bom, na número 5, a zeladora de uma escola identificou que uma torneira que estava gotejando, ela utilizou uma jarra. Ela identificou uma torneira da cozinha que estava com vazamento. Para recolher a água que estava gotejando, utilizou uma jarra. Observe as anotações que ela fez após algum tempo. Tempo de gotejamento, 30 minutos. Quantidade de água na jarra, 960 ml. Com base nessa informação, elabore um problema que envolva cálculos com grandezas diretamente proporcionais ou com grandezas inversamente proporcionais. Depois, troque-o com um colega para que ele resolva, enquanto você resolve o problema que ele elaborou. Ao final, confiram juntos as resoluções. Bom, se quiserem enviar para mim, a melhorzinha ou as melhores, a gente, né, faz um sorteio entre elas e coloca no formulário da avaliação. Questão número 6. Ricardo fez uma viagem de carro e, para avaliar sua despesa e o desempenho do seu carro, anotou as seguintes informações: preço por litro de combustível, R$ 4,60. Gasto total de combustível, R$ 51,75. Distância percorrida, 180 quilômetros. Bom, o que vai acontecer? Considerando que o consumo médio de combustível desse carro se mantenha, quanto Ricardo gastará com combustível em reais para fazer uma viagem de 320 quilômetros e pagando R$ 4,20 o litro do combustível? Questão 7. Para fazer um trabalho escolar, Mariana fez o download de um programa de computador para construir gráficos, né? Vamos observar as informações desse download. Gráfico, né? Gráficos, tamanho do arquivo 900 megabytes, tempo de download 6 minutos, taxa média de transferência 20 megapixels. Não é isso? Bom, vamos lá. Ainda para esse trabalho, ela precisa fazer o download de outro programa de computador que tem 600 megabytes, supondo que a taxa média de transferência para fazer esse novo download seja de 3,2 megapixels. Em quanto tempo ele será concluído? Aqui está dizendo tempo de download de 6 minutos, né? Quanto será o outro? Número 8. Marcos, Luiz e André são amigos e fazem artesanato utilizando argila. Para economizar, eles decidiram juntar as quantias que possuíam e compraram uma quantidade maior de argila, de maneira a gastar menos que comprando individualmente. Observe o preço da argila que eles compraram e a quantia em reais com que cada um contribuiu. Argila para escultura, 100 quilos, R$ 640. Marcos, R$ 320. Luísa, R$ 192. André, R$ 128. A divisão da quantidade de argila comprada será feita de maneira diretamente proporcional à quantia com que cada um deles contribuiu. Para calcular a quantidade de argila que Marcos vai receber, podemos construir o seguinte quadro: quantidade de argila, 100,
quantia R$ 640, X quantidade de argila para R$ 320. Na letra A, quantos quilogramas de argila Marcos vai receber? Letra B. Agora calcule quantos quilogramas de argila cada um dos outros amigos vai receber. OBMEP, 2017. Para obter tinta de cor laranja, devem-se misturar 3 partes de tinta vermelha com 2 partes de tinta amarela. Para obter tinta de cor verde, devem-se misturar 2 partes de tinta azul com 1 parte de tinta amarela. Para obter tinta de cor marrom, deve-se misturar a mesma quantidade de tintas laranja e verde. Quantos litros de tinta amarela serão necessários para obter 30 litros de tinta marrom? 7, 8, 9, 10 ou 11, né? Aí vamos ver aí como que vai ser. Observem bem se é diretamente ou inversamente proporcional. E vamos à questão 10. Elabore e escreva um problema envolvendo 3 grandezas que se relacionam de maneira direta ou inversamente proporcional. Em seguida, junte-se a um colega e troquem o problema para que um resolva o problema elaborado pelo outro. Juntos, verifique as respostas estão corretas. Bom, quero dar uma olhadinha nessa aqui. Vou deixar aqui na tela mais um pouquinho. Bom, minha gente, fiquem com Deus, bons estudos, tentem fazer os exercícios, qualquer coisa, me comunique pelo Zap e fiquem com Deus. Tchau, nono ano.